Bom dia, crianças! Estamos mais uma vez com a nossa aula de português, né? E o nosso assunto de hoje vai ser o emprego dos porquês. E aqui no livro de vocês, ó, na página 42, o livro já inicia aqui, ó, a introdução do assunto, pede para leia o título de um artigo de divulgação científica escrito para crianças e adolescentes. Percebe-se que o próprio título do artigo já começa com uma pergunta: por que ocorre a transpiração? E aí eu vou estar agora explicando para vocês o emprego correto de cada um desses porquês. Vamos lá? Dando continuidade a esse assunto, né, que se inicia com uma pergunta no livro de vocês, eu vou estar explicando agora para vocês o uso correto, o emprego correto, né, melhor dizendo, desses porquês. Então vamos iniciar com um porquê que a gente mais, o uso do porquê que mais utilizamos, ou seja, que é utilizado com mais frequência, que é o porquê separado. O porquê separado, né? E aí eu fiz um colorido aqui para vocês melhor entender o conteúdo, né? Eu coloquei uns porquês de um de cada cor para poder vocês visualizarem melhor. E dando continuidade, eu vou falar do emprego do porquê separado, tá? Então vamos aqui, crianças, eu separei aqui para vocês, ó. O porquê separado pode ser sempre embutido pela palavra razão ou motivo. Então, vale ressaltar que esse porquê separado não é acentuado e sempre ocorre quando eu posso trocar por essas duas palavras que eu citei para vocês, razão ou motivo. O motivo não é acentuado. Lembrando que sempre, né, está relacionado a perguntas no início da frase, perguntas diretas. Também podemos destacar, né, esse emprego desses termos pelos seguintes. Aí eu coloquei também aqui para vocês. Então, podemos substituir também, né, para a gente ver se a gente empregou corretamente na frase o porquê separado, quando podemos substituir pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. E aí aqui, ó, já dou um exemplo para vocês. Aqui eu faço uma pergunta: por que você não foi? Então, quando eu posso substituir, como eu citei citei anteriormente, pela palavra razão ou motivo, então olha aqui, ó, por que razão você não foi? É a mesma palavra. Então, aqui o emprego do porquê está correto. Porquê no início da frase, separado e sem acento. E agora vamos falar do emprego, já que falamos do porquê separado, vamos falar do porquê junto, ou seja, quando juntamos o porquê. Nesse caso, juntamos o porquê quando vamos justificar ou explicar, ou seja, quando vamos dar uma resposta a uma pergunta. E aqui eu vou dar um exemplo para você. Lembrando que no primeiro exemplo eu citei: por que você não foi? Eu não respondi, eu apenas fiz a pergunta. E agora eu vou estar respondendo essa pergunta, essa primeira pergunta. Eu não fui porque estava doente. Então aqui eu estou dando uma resposta explicativa, justificando a pergunta. Então percebe-se que o porquê agora é junto, né? E sem acento. Ele não recebe acento porque eu estou dando uma resposta, né? E agora vamos entrar talvez nos mais complexos, que é o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. Então vamos lá. O porquê junto com acento quer dizer que esse que, né? Se vocês observar porquê, esse que, ele vira tônico na entonação, ou seja, eu dou uma ênfase maior no final, ou seja, o porquê separado, ele vai ser colocado o acento quando ele está encerrando uma frase, ou seja, você está encerrando uma pergunta. Então, ele ganha um acento e passa a ser porquê. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que esse próprio exemplo está no livro de vocês, que aí a pergunta é: a transpiração ocorre por quê? Ou seja, eu coloquei o porquê no final da frase. Eu não iniciei a frase com o termo porquê. Eu modifiquei a ordem, coloquei ele no final. Então, quando ele passa para o final, ele ganha esse acento tônico, né? E torna-se porquê separado. Lembrando que se eu estou fazendo uma pergunta, porquê separado, ok?
E agora o porquê junto, né? O porquê junto. Já entendemos os 3 porquês. Então, vamos entender o último porquê, que é o porquê junto e com acento. Vamos lá. O porquê junto com acento é quando vira sinônimo da palavra motivo, tá? Por exemplo, aí aqui eu vou dar um exemplo aqui também do livro de vocês. Neste artigo, você descobrirá o porquê de transpirar. E aí aqui eu já vou explicar, né? Já vou dando continuidade com a explicação. Por quê? Depois do artigo o, porque é um substantivo. Então, escreve-se junto e com acento. Vocês podem observar aqui, ó. Depois do artigo, então, no caso, o artigo o porquê, ele vira substantivo. Então, escreve-se junto e com acento. Crianças, espero que vocês tenham entendido, né, com clareza. Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode ir lá me cutucar no portal, né? Tia, eu tô com dúvida ainda em tal uso do porquê. Vocês podem estar me perguntando que eu vou estar esclarecendo para você. E para melhor vocês fixarem o uso do porquê, eu vou estar deixando uma atividade na página 43 do livro e mais uma atividade da folhinha que eu vou estar explicando para vocês. Lembrando, crianças, que todos esses usos dos porquês também tem um resumo no livro de vocês. Tem a explicação e tem o uso, né, de como vocês empregarem cada um desses porquês adequadamente, ok? Beijinhos!